Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula? E antes de iniciar a aula 15, eu gostaria de complementar um trecho da aula 14, que eu estava falando lá da substituição simples, em que envolvia a regrinha do Cauchy, né? Então, eu vou complementar aqui algumas fórmulas para ficar mais claro o que eu estava falando na aula passada. Então, por exemplo, se eu tenho uma integral de cosseno de kx dx, a integral desse cara vai ser seno de kx sobre k mais c. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a integração normal de cosseno, que é seno, repete o que está dentro e, por fim, você divide pelo valor da constante que está acompanhando o x, que é o k. Mas repare o seguinte, o x tem que estar elevado a 1 e o k tem que estar multiplicando o valor do x, ok? Para a gente poder atribuir essa regrinha do kx. Se eu fiz isso com cosseno, eu também posso fazer com seno. Então, ó, a integral de seno de kx vai ser integral de seno menos cosseno, repete o kx, divide por k, no final, mais c. Ok? Continuando. Isso aqui posso aplicar para seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, qualquer coisa, tá? Qualquer função trigonométrica eu posso aplicar desde que o x esteja elevado a 1 e o k esteja multiplicando x, tá bom? Então, vamos continuar aqui usando as outras propriedades. Integral de e elevado a kx dx. Para eu fazer essa aqui, vai ser a integral da exponencial, ela mesma, kx, dividido por k mais c, ok? Então é o seguinte, na aula passada, esse exemplo aqui, eu acabei esquecendo de botar o k embaixo, tá? Então, quando vocês retornarem à aula 14, se vocês quiserem consultar, vocês vão ver que não vai ter esse k, tá? Então, eu já estou aqui já complementando e dizendo que eu esqueci esse detalhe, tá? Tem que botar o k embaixo. Outro exemplo vai ser integral de kx multiplicado elevado a n dx. Vai ser kx n mais 1 sobre n mais 1, no final, mais c. Tá? Integral de 1 sobre kx. Você pode fazer de duas formas. A primeira, coloca 1 sobre k do lado de fora e você integra isso aqui, tá? Que vai dar 1 sobre k ln de x, ok? Ou você vai fazer deixa eu ver, vou reescrever aqui. Integral de 1 sobre kx dx é igual a ln de kx, tudo sobre k mais c. Ok? Então, repara que ficou um pouco diferente aqui, mas é por causa da aplicação. Aqui dentro está só o x sozinho e aqui dentro está com kx. Então, obviamente, quando vocês forem manipular isso aqui, vai dar o mesmo resultado no final das contas. Ok? Então, tá aqui os exemplos básicos da regra do kx. Lembrando, o x tem que estar elevado a 1, tá? E o k tem que estar multiplicando x. Diferente disso, não dá para aplicar essa regra, tá bom? Isso aqui tem propósito de não ter que ficar fazendo substituição simples, né? Que no final das contas só iria dividir pelo valor do número da constante. Tudo bem? Tá bom, então
Vamos começar então a aula 15, que é técnicas de substituição por partes, né? Então é a segunda parte do vídeo das técnicas de substituição. A gente já viu a simples, vamos assistir então substituição por parte e ver como ela funciona. Então, como é que é a substituição por parte? Ela é baseada na regra do produto, tá? A substituição simples era na regra da cadeia. Ela é dada por esta fórmula aqui. A integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Aí o que a gente vai fazer? A integral de u dv é o que você tem e que você quer integrar, tá bom? E aí o que a gente vai fazer? A gente tem que determinar o valor de u e determinar o valor de dv. Então são as duas coisas aqui, ó. Vou subir só um pouquinho para vocês visualizarem isso aqui. Vocês vão escolher u, vão escolher dv, tá? Depois, vocês vão precisar do du e do v, né? Não é o que está aqui na fórmula? Ó, você já tem u e o dv. Depois você vai precisar do v e do du, que é diferente, tá bom? Então, v aqui, du aqui, esse u você já tinha, então não tem problema. Então, de u para du, você está derivando. dv para v, você está integrando, ok? Então, só que para eu escolher o u, ele é diferente da substituição simples. A substituição simples, eu ia lá na função composta, pegava o cara da função composta, né? Era o que estava me atrapalhando. Aqui não, aqui tem uma ordem para eu escolher o valor de u. Eu tenho que saber quem é a prioridade. Então, a prioridade, eu tenho a primeira, que é logaritmo. Então, se você tiver na sua integral logaritmo de x mais alguma coisa, multiplicando mais alguma coisa, você vai ter que pegar o logaritmo primeiro, e ele vai ser prioritário. Então, no u, você bota logaritmo de x, tá? Inversa trigonométrica. Esse é o segundo caso. Se você tiver uma inversa trigonométrica, por exemplo, arco-seno de x, arco-cosseno de x lá na integração, arco-tangente, arco-cossecante, vocês vão ter que escolher ele como u se não tiver ln, tá? Se tiver esse cara e esse cara na integral, vocês vão ter que escolher o ln, tá? O ln vai ser o u, o arco-seno, por exemplo, vai ser o seu dv. Terceiro, é algébrica ou polinomial, né? Que é o x elevado a alguma coisa. Se você tem esses três casos na integral, qual que você vai escolher primeiro? ln de x. Não tem ln de x, tem esse cara e esse cara, tem esses dois aqui. Qual que você vai escolher? Arco-seno. Ah, não tem nem esse nem esse. Quem vai ser a prioridade? O x elevado a n, tá bom? Trigonométrica é o quarto caso, que é o seno, cosseno, tangente. Então, se não tiver nenhum desses três, vocês vão ter que escolher o seno, cosseno, tangente, secante, cossecante como sua prioridade, tá bom? E por fim, a exponencial. A exponencial e a trigonométrica praticamente estão na mesma categoria. Se por acaso tiver seno exponencial, você pode escolher qualquer um dos dois e isso não vai influenciar na integração, tá? Não vai influenciar aqui o quarto e o quinto casos. Agora, esses três primeiros aqui vão influenciar, e muito, tá? Então, partindo para o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, vou deixar assim por enquanto, que foi da aula passada, eu não conseguia resolver essa expressão aqui, né? Porque eu tenho x aqui, eu tenho e elevado a x aqui. Se eu escolho esse cara como u, não tem a derivada como x para substituir. Se eu tenho x como u, se eu tento derivar ele, o meu du não vai dar x dx. Então, eu sei que a substituição simples não funcionaria. Vou partir, então, para substituição por parte. Para eu fazer substituição por parte, eu preciso saber quem é o meu u.
Qual é a prioridade aqui? Então, U, vou botar de vermelho mesmo, é igual a X, né? Já que X é uma expressão algébrica ou polinomial, e o EX é exponencial. Ó. Então, ó, um está em terceiro, outro está em quinto. Então, prioridade é o X. Quem é DV? Né? Eu já sei quem é o meu U. Meu U é o X. Quem é o meu DV? É o que restou. Ó. Então, é X dx. É X dx. Tá? E aí, na sequência, ele pede o quê? O du. Que o du eu vou derivar. Então, a derivada de x é 1. 1 dx. E dv para v estou integrando. Então, a integral de e elevado a x, ele mesmo. E aí, o que eu faço? Aplica na fórmula de substituição por partes. Vai ficar, então, a integral de u dv x é x dx é igual, vamos lá, u vezes v, então, ó, u vezes v, x que multiplica é x, menos a integral de v du. Integral de v du é x dx, tá? Notem o seguinte, sempre a integral de u dv vai ser o próprio enunciado, tá? Então, vou descer mais aqui para vocês visualizarem. Como é que eu resolvo essa integração? Esse cara é igual a esse. Só que eu não terminei a questão, ó. Faltou esta integral para eu resolver. Não é? Só que agora está mais simples, ó. Integral de AX. Eu consegui reduzir esse cara em algo menor e esse trecho já resolvido. Então, só dá continuidade. X é x menos a integral de e elevado a x é ele mesmo. Então, é x. E agora, no final, você bota mais c. Tá? E se você quiser simplificar isso aqui, né, dá para resolver mais um pouquinho, ó, colocando x em evidência, né, termos semelhantes, você bota em evidência. Então, x, ele multiplica x menos 1. E no final você bota mais c. Então, esse vezes esse está aqui, esse vezes esse aqui. Ok? Será que o que eu fiz está correto? Vamos verificar. O que eu faço, então? Se a regra, a substituição por partes, é baseado na regra do produto, o que eu tenho que fazer, então, aqui? No final de tudo, eu tenho que fazer a derivada. Só que, ao fazer a derivada, ó, função de x que multiplica outra função de x. É regra do produto. Então, quando você tentar derivar esse cara, vamos lá. É x que multiplica x menos 1 mais c. Se eu tento derivar esse cara, eu sei que vai me dar a regra do produto. Então, regra do produto, vou botar aqui no cantinho. Eu vou dizer que o primeiro termo, u, é o x. Então, relembrem lá em derivadas a regra do produto. V é igual ao segundo termo, x menos 1, tá? O', ele mesmo, v', aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0. Então, u, v, u', v'. O que você faz na regra do produto? U', mais u, v'. Tá? Logo,
U' V mais U V'. E a derivada da constante, 0. Dá para eu tentar resolver isso aqui. Como? Termos semelhantes eu boto em evidência. É x que multiplica x menos 1 mais ele mesmo, que é 1. Ó, esse vezes esse, aqui, ó. Esse vezes esse está aqui, né? Esses dois termos aqui estão aqui já. E esse vezes esse aqui. Ok? E aí dá para resolver isso aqui, ó. Menos 1 mais 1, 0. Então vai ficar x que multiplica e elevado a x. Tá a mesma coisa lá, ó, no enunciado, ó. Viu? Voltei. Então, eu derivando o resultado da integral, eu volto para a função original. Tudo bem? Então, o que eu fiz estava certo. Ah, Matheus, mas é obrigatório mesmo fazer isso aqui, usar essas propriedades para determinar o valor de U? Sim. Quer ver se eu trocar a ordem vai dar errado? Ó, reaproveita esse exemplo aqui. Ao invés de eu usar U como x, eu vou usar U como x. Tá? Então, lembrando, volta lá. Ó. Quem era a prioridade era algébrica ou polinomial. Era o x elevado a 1. Né? O exponencial está lá na última. Agora, eu vou trocar isso aqui. Vou dizer que esse cara é minha prioridade e esse aqui não. Então, escolhi ele como U e o meu dv vai ser o que restou na integral. Então, você escolheu x, sobrou quem? X dx na integral. Então, x dx. Aí, agora, eu preciso derivar U, que vai dar ele mesmo. Preciso integrar dv. A integral de x, x ao quadrado, sobre 2. Aplica na fórmula. Então, a integral de U dv, mesma coisa, tá? Vai ser U vezes V, x ao quadrado sobre 2, que multiplica x, menos integral de V du. Olha só o que aconteceu. Tá vendo esse trecho aqui? Estou aumentando o grau dele. Olha lá, x ao quadrado. Aumentei o grau. Antes estava x é x, agora está x ao quadrado. Como é que... Tá entendendo o problema que vai dar? Se você não escolher a ordem certa, se você não determinar a prioridade aqui, aqui você vai começar a aumentar e vai aumentando. Você tenta resolver isso aqui. Isso aqui vai dar outra substituição por parte. Se você escolhe de novo o como é x, aqui vai estar x ao quadrado sobre 2, a integral de x ao quadrado, x ao cubo. Vai aumentando e vai aumentando sem parar, até infinitamente. E você nunca vai conseguir resolver essa questão. Tá bom? Então, por isso, é importante a gente estar sempre seguindo essa prioridade na escolha do U, tá? Então, primeiro exemplo foi, vamos fazer segundo exemplo. No segundo exemplo, agora você tem uma integral de x cosseno de x. Vamos lá. Quem vai ser meu U? Quem vai ser meu dv? Aqui eu tenho um polinômio e aqui eu tenho uma função trigonométrica. O polinômio está em terceiro, trigonométrica está em quarto. Então, x vai ser prioridade. E o que restou, eu coloco aqui no dv, né? O restante da integral. Então, cosseno de x dx. Deriva u, integra dv.
derivada de x, 1. Integral de dv, integral de cosseno, seno. Aplica a fórmula. Integral de u dv, né? U dv, x, cosseno de x dx é igual a u vezes v menos a integral de v du. Pronto. E agora, essa integração aqui vai ser fácil, porque eu simplifiquei essa aqui grandona. X seno de x, a integral de seno de x menos cosseno de x, tá? Só que menos com menos, positivo. Aqui é mais. Cosseno de x. E no final, nunca pode esquecer a constante c, tá bom? Ah, o que eu fiz? Será que está certo? Vamos verificar. Derivada de x seno de x mais cosseno de x mais c. Vamos derivar isso tudo aqui, tá bom? Lembrando, você tem 3 somas aqui, ó. Então, você vai fazer a derivada desse, depois você vai fazer a derivada desse separado, depois a derivada desse. No final, você soma os 3. Então, o primeiro aqui vai ser x seno x. Eu sei que vai dar regra do produto. Então, vou colocar aqui um rascunhozinho no canto, que o primeiro termo é o x, o segundo termo é o seno de x, du é derivada, né, ou ulinha, né? Já estou confundindo até com substituição por parte. Ulinha. Ulinha é 1, v'linha, derivada de seno é cosseno. Tá? E aí você aplica na fórmula da regra do produto. Então, aqui vai ser... Vou botar aqui embaixo, que senão vai ficar grande demais aqui em cima. Vai ser u'v, então 1 que multiplica seno de x, mais v'linha, x cosseno de x, ok? Então, eu já fiz o primeiro termo, que foi a regra do produto nesse cara aqui. E aí, esse termo, como ele está sozinho, é uma derivada imediata. Então, a derivada do cosseno é menos seno de x. Está aqui. E a derivada de uma constante, a gente já sabe que vai dar sempre zero. Tá bom? E aí, resolvendo isso aqui, lembrando que esse cara, seno com menos seno, corta, vai anular, e no final, sobrou quem? X cosseno de x. Tá vendo? Olha lá, voltei para a original, lá em cima. Então, repare o seguinte, que sempre quando eu vou integrar e depois eu derivar, eu tenho que obrigatoriamente retornar ao valor original da função. Ok? Continuando. Vamos fazer o exemplo 3. O exemplo 3, agora tem um negocinho mais feio, né? No exemplo 3. Mas não foge do nosso assunto, tá? Como é que eu sei que é substituição simples, substituição por partes, substituição trigonométrica, frações parciais? Isso vocês vão perceber olhando a integral e tentando resolver por algum método. Não tem como você adivinhar por qual método vai dar certo. Isso aí não tem como. Só na prática mesmo que você vai descobrir, né? Mas assim, você olhando, você já consegue ter mais ou menos uma noção de qual você vai conseguir fazer e vai dar certo.
Tá? Qual é essa dica que eu vou te dar? Se na função de x, por exemplo, você tem uma expressão aqui embaixo que multiplica uma exponencial, ou um cosseno, ou uma tangente, ou um outro termo desse aqui. 2x mais 3 que multiplica, sei lá, x ao quadrado mais 5, entre parênteses, né? Sempre quando você tiver esses termos que estão multiplicando, você tem que analisar bem devagar. Ó. Você pode fazer uma distribuição aqui, integrar cada um. Só que você não vai fugir da substituição. Né? Porque 2x vezes esse cara, você vai ter uma função de x que multiplica outra função de x. Você não vai fugir desse cara. Você vai ter que fazer uma substituição. Tá? A dica que eu te dou é o seguinte. Sempre que você tiver aqui na base um grau que é igual ao grau desse cara aqui, dessa função, sempre que o grau for igual, é de cara substituição por parte. Porque simples não tem como. Se fosse quadrado aqui e aqui elevado a 1, tudo bem. Você ia derivar esse cara, você ia ter alguma coisa de x. Aí embaixo aqui você teria alguma coisa de x dx. Substituiria normal na substituição simples, tá? Mas nesse caso, esse aqui é elevado a 1, esse aqui é elevado a 1. Não tem como você fugir disso. Vai ter que ser substituição por parte. E para fazer a substituição por parte, você precisa escolher o u e o dv. E o u vai ser essa expressão algébrica ou polinomial, 2x menos 3, e o que sobrou da integral você vai colocar como e elevado a 1 menos 3x dx. Você bota tudo lá. Aí você vai fazer du, e aqui vai dar derivada de 2x é 2, derivada de 3 é 0, dv para v você integra. A integral desse aqui, lembra lá do kx? Que a gente estava fazendo kx? Aqui, ó. É elevado a kx, ele mesmo divide por k, né? Que aqui na x é elevado a 1. Então, ele mesmo, 1 menos 3x, divide pelo k. Quem é o k? É o número que acompanha o x. Quem é o número que está acompanhando o x? Menos 3. Então, ó, divide por menos 3. Tá vendo? Senão aqui, na hora que eu fosse integrar, eu tenho que fazer uma substituição simples. Né? Então, desnecessário. Você vai ter mais trabalho. Você ainda pode confundir que você está fazendo parte e depois vai ter que fazer simples. Tá? Então, pega já esse conceito aqui no kx, você só vai ter que dividir por menos 3 no final. Você não ia precisar ter esse trabalho todo. Tá bom? Então, retornando aqui. Já escolhi todos os termos, aplica a fórmula. Então, a fórmula vai ser... outra coisa, não preciso ficar colocando a integral de u dv é igual, porque você sabe que a integral de u dv é o próprio enunciado. Pula essa parte, né? Vamos ser mais práticos, para não ficar cansativo. Então, a integral de u dv é igual a u vezes v. Então, eu já vou fazer o seguinte, ó. Menos 1/3, vou botar junto com esse cara. Então, 2x menos 3 sobre menos 3, que multiplica e elevado a 1 menos 3x menos integral, vamos lá, menos a integral de v du. Então, número aqui vou colocar para fora, menos 2/3, com esse menos fica mais. Então, mais 2/3 é elevado a 1 menos 3x dx. Olha como eu reduzi essa integral. E continua resolvendo. Menos, eu vou fazer o seguinte, esse menos, ele fica aqui do lado de fora. E que é a mesma coisa se você fazer a distribuição para o lado de dentro. E aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar negativo. 3
menos 2x sobre 3, tá? E multiplica e elevado a 1 menos 3x, ok? E a integral desse cara aqui a gente já resolveu, ó. Não estava aqui em cima? Não dá esse valor aqui? Então, só acrescentar, ó. Mais 2 terços, que multiplica 1 menos 3x sobre menos 3. E aí você multiplica isso com esse. Coloca o E em evidência. E elevado a 1 menos 3x, que multiplica, vamos botar bem grande, ó, 3 menos 2x sobre 3, menos, ó, mais com menos fica menos. E aí você vai ter 2 nonos. Aqui. Certo? Então, ó, esse vezes esse, ó, esse vezes esse está aqui. Esse vezes esse aqui. E no final você bota mais C. Se quiser ainda resolver essa parte aqui de dentro, é só fazer MMC. Multiplica aqui por 3, multiplica aqui por 1, que aí fica com o denominador 9. E elevado a 1 menos 3x, multiplica, aqui tudo vai ser multiplicado por 3, então 9 menos 6x menos 2, e tudo divide por 9. Tá? Como 9 é um fator comum dos 3, pode jogar para fora, sem problema nenhum. Então, você vai ter E elevado a 1 menos 3x sobre 9, que multiplica 9 menos 2, 7, menos 6x. E no final, mais a constante C. Ok, gente? Então, se vocês quiserem provar que isso aqui, a derivada desse cara vai dar esse resultado, é só vocês aplicarem a regra do produto. Continuando, vamos fazer o exemplo 4. Exemplo 4. Agora você tem x ao cubo que multiplica cosseno de x ao quadrado. Ok. Se eu tento fazer a simples, substituição simples, se eu pego x ao cubo, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Então, o meu du, eu tenho sobrando aqui cosseno de x ao quadrado dx. Então, não vai dar certo. Se eu pego o x ao quadrado, se eu derivo x ao quadrado, vai me dar 2x. 2x tem um grau que eu consigo reduzir aqui. Por que eu estou falando isso? Vou tentar fazer de um jeito e vocês vão ver que vai dar errado. Ó, segue aquele caminho de que u e dv. O u vai ser o polinômio x ao cubo, dv vai ser cosseno de x ao quadrado dx. Certo? De u para du, estou derivando 3x ao quadrado. dv para v, eu vou integrar. Aqui, estou morrendo. Não consigo fazer a integral de cosseno de x ao quadrado. Né? A função composta ali dentro, x ao quadrado. Eu teria que utilizar uma substituição simples. Se eu escolho x ao quadrado como u, a derivada dele é 2x. E eu não tenho 2x ali para substituir. Né? Porque o cosseno ali está sozinho. Eu precisaria desse cara aqui, ó, du igual a 2x dx. Eu só tenho dx, né? E esse 2x aqui. Né? O 2 não importa, pode descer
para o outro lado dividindo. Mas o x, ó, faltou um x aqui. Então, por isso que esse cara aqui não posso simplesmente integrar por parte diretamente, né? Já aplicando essa fórmula diretamente. Vamos devagar. Reescreve essa equação aqui. Eu não preciso desse x? Então, pega um x aqui emprestado. E aí, você vai ter a integral de x ao quadrado que multiplica x, cosseno de x ao quadrado dx. Tá bom? E aí, de novo, escolhe alguém como u e escolhe alguém como dv. Quem vai ser agora o valor de u? Continua sendo a expressão algébrica ou polinomial. X ao quadrado. Ah, mas esse x aqui não leva, tá? Deixa com cosseno, porque a gente viu que deu problema. E aí o seu dv agora vai ser x cosseno de x ao quadrado dx. Tá bom? Agora eu não vou ter esse problema aqui. Ao derivar u, eu tenho 2x. Ao integrar dv, agora sim você vai aplicar a substituição simples. Vou chamar o cara de dentro como u, deriva u, ó, 2x dx, certo? Só que eu vou fazer o seguinte, vou fazer diferente. Como tem muito u, v, du, dv, para não confundir vocês, eu vou refazer a substituição simples, eu vou trocar a variável. Vou botar t. Vou botar uma outra variável para não confundir. T estou chamando de x ao quadrado. Porque u, du, você já tem aqui na substituição por parte. Então, não quero acrescentar muitos u, dus, né? Senão vai confundir a cabeça de vocês. Então, chamei outra variável aqui, t. Tá? T igual a x ao quadrado. dt vai dar 2x dx. Só que eu só tenho x dx, certo? Então, ó, x dx e aquele 2 que estava aqui multiplicando, eu jogo para o outro lado, dividindo. Então, ó, no lugar de x dx, eu coloco dt sobre 2. Tá bom? E aqui fica vamos reduzir isso aqui, integral vai ficar cosseno de t, que é a nova variável, x dx dt sobre 2. A integral de cosseno é seno. Não é? Só que eu não quero a variável t, eu quero a variável x. Retorna para a original. Quem é x? Quem é t, na verdade? X ao quadrado. Tá lá. Então, eu vou usar esse resultado aqui, tá? Meio de seno de x ao quadrado. Pois bem, já tem u, dv, du e agora o valor de v. Aplica a fórmula da substituição por partes. A integral de u dv, que é isso aqui, né? U dv é igual u vezes v. Então, x ao quadrado seno de x ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 menos a integral de v du. Aqui vai ficar 2x seno ao quadrado, seno de x ao quadrado, dx e o meio lá fora. Tá bom? Então, meio aqui fora, 2x e
seno de x ao quadrado dx. Olha lá. Pois bem, faça essa integração aqui de novo, mesmo raciocínio. Não vou fazer direto, vou ter que trocar variáveis, né? Então, já que eu terminei aquela coisa de u, dv, não sei o que, agora eu posso aplicar aqui. Vou chamar, vou botar de outra cor, u de x ao quadrado, tá? Du 2x dx, logo eu tenho aqui 2x dx direto, e aplica. Integral, vou fazer aqui do lado, menos meio, que integra seno x ao quadrado, estou chamando de u, 2x dx, chamei de du. A integral de seno é menos cosseno, então com esse menos fica mais. Meio cosseno de u, certo? E aí, por fim, você troca a variável u, retornando a variável x. E aí, os resultados finais ficam x ao quadrado, seno de x ao quadrado sobre 2, mais, né, esse trecho todo vai ser esse resultado aqui. Então, mais meio, vou botar no final meio, cosseno, u é o x ao quadrado, tudo sobre 2, mais a constante c, e como está tudo sobre 2, posso fazer o seguinte, x ao quadrado, seno de x ao quadrado, mais cosseno de x ao quadrado, tudo isso estou dividindo por 2. E no final eu coloco a constante c. Ok, gente? E aí, se vocês quiserem verificar se a derivada desse cara vai dar isso, é bom que vocês treinem, tá? E vocês percebem o seguinte, não adianta, existem milhões de técnicas e formas para fazer a integração. Viu que eu tive que mostrar esse caso antes de pular para esse, né? Se eu colocasse u vai ser o x ao quadrado, eu vou abrir isso aqui, que não sei o que, mas vocês não iriam visualizar, enxergar por que eu fiz isso, né? E é a tentativa e erro, vocês iriam no automático, iam pegar o x ao cubo, iam jogar o x ao quadrado para integrar. Só que não existe a integral de cosseno de x ao quadrado. Por quê? Está precisando do x na substituição. Você vai ter que fazer uma substituição simples e ele exige que você tenha um x aqui. E você não tem esse x. E aí o que você teve que fazer? Teve que pegar um x emprestado daqui para poder fazer a substituição simples e conseguir integrar aquela expressão toda, tá? Pois bem, vamos continuar com mais exemplos. Vou fazer bastante exemplos, porque são muitos casos diferentes, né? Uns mais rápidos, outros nem tanto. Então, vamos lá. No exemplo 5, você tem o seguinte. Integral de x ao quadrado, ln de x dx. Como é que eu vou fazer isso? Quem vai ser meu u? Quem vai ser meu dv? Bom, eu tenho agora um polinômio, que está em terceiro, e um logaritmo, que é o primeiro. Então, de cara, logaritmo. Não precisa nem pensar muito. Vai ser ele. Ele vai ser meu u. E o meu dv vai ser o que restou. No caso, x ao quadrado dx. Então, x ao quadrado dx. Ih, Matheus, mas aqui não vai aumentar o grau? Porque eu não vou fazer a integração? Vai. Mas esse cara aqui que vai solucionar esse problema. Quando eu derivo u,
A derivada de ln, 1 sobre x, ó, tá vendo? De cara ele vai querer diminuir o grau. dv para v, estou integrando x ao cubo sobre 3. Aplica a fórmula da substituição por parte. Integral de u dv, né? U dv vai ser u vezes v. Então, x ao cubo sobre 3 ln de x menos integral de v du. Então, 1 sobre x, que multiplica x ao cubo sobre 3 dx, x ao cubo sobre 3 ln de x, menos integral. 1/3 boto para fora. Esse x simplifica com esse, então fica x ao quadrado dx. Ah lá, ficou uma integral de x ao quadrado. E isso aí vai rapidão. Repete lá o primeiro termo. Menos, vamos lá, 1/3. Vou botar aqui 1/3. E multiplica a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Tá? E aí você vai multiplicar esses termos. Ou coloca x ao cubo sobre 3 em evidência, ó. Não é termos semelhantes. Dá para botar em evidência, melhor ainda. X ao cubo sobre 3. Multiplica quem? ln de x menos 1/3. Né? Então, ó, esse vezes esse está aqui. Esse vezes esse está aqui. E aí, no final de tudo, mais a constante c. Ok? Então, isso aí foi rapidinho. 6. Integral de x elevado a 11 cosseno de x à quarta dx. Agora esse aí pegou pesado, né? O grau do x está muito alto e o grau do cosseno também está um pouquinho alto. Lembra que no exemplo 4, que vou até pegar aqui de volta, que é parecido, né? Aqui é x ao cubo, cosseno de x ao quadrado. X a 11, cosseno de x à quarta. A estrutura vai ser praticamente a mesma. O que muda é que vai ter um grau a mais para calcular. Lembra o seguinte. Aqui nesse exemplo, eu não precisava de um x, porque eu ia escolher esse cara com u, aqui como t, né? T. E aí, quando fosse derivar, teria que ter um x dx, certo? Aqui vai fazer a mesma coisa. Só que quando eu derivo x à quarta, 4x ao cubo. Então, eu preciso de x ao cubo acompanhando o cosseno. E aí, o que eu vou fazer? Reescreve isso aqui. Então, vou botar aqui do lado até de azul. É a mesma coisa que x elevado à oitava, certo? Vezes x ao cubo, vezes cosseno de x à quarta dx. E vou reescrever novamente. E já já vou explicar por quê. Produto de mesma base, somos expoentes. Então, ó, 8 mais 3, 11. Eu vou quebrar mais ainda esse cara. Vou colocar semelhante a esse termo aqui, ó. X à quarta ao quadrado. Ou x à quarta vezes x à quarta, tá? Mesma coisa. X ao cubo, cosseno de x à quarta. Já já vou explicar por que eu fiz isso aqui, ok? Seguinte, eu sei que eu vou ter que fazer parte de qualquer jeito. Então, já que eu sei que eu vou fazer parte, já vou usar a substituição simples como variável t.
Vou chamar t de x à quarta, certo? dt vai ser 4x ao cubo. O 4 passa para o outro lado dividindo. Tudo bem? E aí vocês olham o seguinte. X ao cubo dx, x ao cubo dx está aqui. Perfeito. Você vai ter a integral. Ó, x à quarta. Quem vai ser o x à quarta? T. T ao quadrado. Ah, então foi para isso que você desmembrou esse x oitava para o x à quarta ao quadrado? Sim. Porque senão vocês iam travar. Ué, mas esse x oitava, o que eu faço com ele? X oitava é x à quarta ao quadrado. Então, transformei essa variável x em t. Ah lá, t ao quadrado. E aí a gente continua. Cosseno continua sendo cosseno. Cosseno de o x à quarta agora vai se tornar t. E o x ao cubo dx se tornou dt sobre 4. Tá lá. Então, é essa integral aqui que eu vou resolver. Tá bom? E quando eu for resolver essa integral, aí sim, substituição por parte. Então, vamos lá. U dv. Vou chamar o polinômio ou algébrico e o dv o que restou. Então, cosseno de t dt. Tá? E outra coisa, agora vocês têm duas opções. Primeira opção, resolve essa integração, no final multiplica por 1/4 ou já traz 1/4 aqui para dentro. Você pode colocar ele tanto no U ou no dv. Tanto faz. Eu prefiro jogar 1/4 aqui dentro para resolver, porque aí já vai estar tudo distribuído, esse 1/4. Tá? Então, vou botar aqui no U. Vou botar aqui porque aqui já vai virar fração mesmo, então facilita logo o nosso trabalho. No final, porque realmente no final tem que multiplicar, senão você esquece, tá? Senão no finalzinho você esquece que tem que multiplicar por esse valor aqui. Pois bem, aplica lá a substituição por parte. Integral de U dv está aqui, é igual... esqueci de fazer as outras partes. du. Vou derivar isso aqui, então vai ser 2t, que é t sobre 2, né? 2t, 2 simplifica com 4, deu 2. V, eu estou integrando, a integral de cosseno é seno. Tá? Então, a integral de U dv é igual a U vezes V, t ao quadrado sobre 4, seno de t, menos integral de v du. T sobre 2, seno de t dt. Tá? Então, eu tive essa integração. E aí, quando eu for fazer esse cara aqui, novamente, vai dar integral por parte. E aí, novamente, vou trocar aqui de cor. Vou botar de roxo. U vai ser t sobre 2 menos t sobre 2, tá? Vou arrastar o menos também, porque senão esquece do menos. E dv vai ser seno de t dt. Derivada de u
vai dar menos meio. Né? Aqui tem um dt. Integral de dv, a integral de seno é menos cosseno. Tá? E aí, continua. Ó, repete esse termo que você já fez, vou deixar até em vermelho, para identificar que é da outra substituição por partes, tá? E aí, esse valor aqui vai ser U vezes V, então, ó, menos com menos mais, T sobre 2, cosseno de T, menos a integral de V du. Então, ó, menos com menos, aqui vai ficar positivo, aqui dentro. Aqui não, aqui continua a mesma coisa. Então, V du. Meio lá fora, cosseno de T aqui dentro. Tá bom? Então, ó, esse vezes esse vai dar cosseno sobre 2, positivo. Cosseno sobre 2, tá? Esse menos é da fórmula da substituição por partes. Então, não esqueçam disso. Então, esse aqui já está resolvido, esse está resolvido, esse aqui eu tenho que resolver, essa integração. E agora ela é direta. Né? Então, vai ficar t ao quadrado sobre 4, seno de t, mais t sobre 2, cosseno de t. A integral de cosseno é seno, então continua negativo aqui. Tá? Meio de seno de t dt. Tá bom? dt não. Esse cara já sumiu, já integrei. Então, corta esse cara aqui, vai ficar mais c. Só que eu não terminei a integração. Eu estou na variável t, eu preciso retornar a variável x, tá? Só que antes de fazer isso, dá para arrumar essa expressão, sendo que eu tenho seno aqui, meio em tudo, meio em tudo. Vamos lá. Seno de t, vou botar aqui t ao quadrado sobre 2, que menos 1, que multiplica seno de t. Né? Ó, esse vezes esse está aqui. Esse vezes esse aqui. Tá? Mais t cosseno de t. Ó, essa expressão vezes meio está aqui. E no final bota mais c. Tá? Agora que você reduziu, volta a variável x. Quem é o valor de t? Você não falou que o t é x à quarta? Então, substitui lá. Ó. Então, vai ser x à quarta ao quadrado, x oitava. Então, você vai ter essa expressão aqui, que multiplica seno de x à quarta, mais x à quarta, cosseno de x à quarta, e no final, mais a constante c. E se quiser provar que esse resultado está certo, vai ter que derivar. Lembrando que aqui vai dar uma regra do produto e aqui vai dar uma regra do produto. Tá? Então, ó, isso aqui é uma soma. Faz essa derivada aqui, depois esta derivada aqui, soma os dois resultados, no final multiplica por meio e verifica se vai dar este resultado aqui. Tá bom?
Exemplo 7. Então, agora, para a gente fechar, essa questão aqui é praticamente um desafio, né? Ela é um pouco diferente das outras, né? Um pouco que eu digo bem diferente, não é um pouco não, é bem diferente mesmo. Tá? Por quê? No início da aula, eu expliquei que a exponencial e as trigonométricas, embora a trigonométrica esteja em quarto lugar e a exponencial em quinto, elas ficam praticamente na mesma categoria. Não importa em qual deles você vai escolher. Se vai ser x, se vai ser cosseno x, não importa. O quarto e o quinto é como se estivessem no mesmo patamar. Não vai dar problema se escolher um ou outro. Tá? Isso aí eu já testei várias vezes e vai sempre funcionar. Então, o dever. Eu vou escolher o EX como U e o cosseno de x dx como dever. Tá? Para já mostrar que aquela ordem lá não vai interferir. Eu tinha que escolher o cosseno de x primeiro e aqui o EX. Não precisa dessa ordem. Para esse exemplo aqui, o quarto e o quinto de prioridade tá no mesmo patamar. Isso não vai influenciar na integração. Tá bom? Continuando aqui então. Derivada de u é x. Integral de dv, a integral de cosseno é seno. Seno de x. Tá bom? Vou reescrever a fórmula só para a gente não esquecer. Integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Ok? Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu estava excluindo esse termo. Eu vou deixar esse termo aqui. Integral de u dv viu como fica igual ao enunciado? É igual u vezes v menos a integral de v du. Aqui é seno. Ok. Então deixei arrumado isso aqui. Repara, olha a integral que eu vou ter que resolver. Não complicou de novo? Complicou. Ó, isso aqui vai dar partes novamente. Independente se você tivesse escolhido isso aqui como cosseno e aqui como AX, você ia cair na mesma situação. Tá? Continua. Escolhe de novo o... Vou fazer de outra cor, tá? Só que aí é o seguinte. Tem que respeitar a escolha do primeiro. Se você disse que o U é o EX, então o segundo termo vai ser o EX. Tá? Obrigatoriamente. Você tem que seguir essa regra. Essa ordem, tá? É a única restrição nessa questão. Se você escolheu aqui como cosseno de x, aqui você teria que escolher o seno de x, tá? Então, já mata logo essa dúvida. Então, se você escolheu o x na primeira, na segunda, você vai ter que escolher o x. Se você escolheu o cosseno de x como u, na segunda você vai botar o seno de x como u, tá? dv vai ser seno de x dx. Se eu quiser botar o menos, eu boto. Se eu não quiser, não precisa botar. No exercício anterior, eu coloquei tudo junto. Neste exemplo, eu vou deixar separado, tá? Para fazer de mais de uma forma diferente. du, derivada de e, ele mesmo. E v é a integral de seno, que é menos cosseno. Tá lá. Aplica a fórmula.
A integral de EX cosseno de x dx é igual, vai repetindo, é x seno de x menos u vezes v. Então, aqui vai ficar, vou botar assim, u vezes v menos x cosseno de x, né? U vezes v menos integral de v du. Então, menos integral de v du. Como é menos cosseno, o menos vai para fora. Fica aqui positivo. Tá bom? E vou só repetir essa expressão mais uma vez, só para deixar arrumadinho. É x seno x, ó, mais. E o outro vai ficar menos. Tá vendo? Você vai fazer a distribuição aqui do sinal. Menos. Então, menos integral de EX cosseno de x dx. Caramba, de novo. E pior, voltei lá pro original, ó. Aqui, ó. E aí, se eu faço essa integração, o que ele vai me dar de resultado? Esse aqui. E aí, se eu faço essa integração, vai me dar o que de resultado? Esse aqui. E aí, eu faço esse, volta para cá, faço esse, volta para cá e vou ficar nesse looping infinitamente. Ué, Matheus, como é que eu vou terminar essa questão? Então, repara o seguinte, o que você tem em comum nessa expressão toda? Né? Por que eu botei de novo essa integral aqui? Porque quando você faz na segunda vez, a integral de x cosseno de x é igual aqui, ó, é esse cara, tá vendo? Aqui tá menos, então se eu pego essa integral e jogo para o outro lado, fica positivo. Esta integral mais esta integral é igual a 2 vezes a integral de x cosseno de x dx, certo? Esta integral, ela é igual, ó, bota o x em evidência, que multiplica cosseno de x mais seno de x, não importa a ordem, né? Esse vezes esse está aqui, esse vezes esse está aqui, certo? Como isso aqui é um resultado, mais c. Só que eu queria 2 vezes essa integral? Não, eu só quero uma vez. O que eu faço, então, no finalzinho? Pega esse 2 que está multiplicando a integral, passa para o outro lado dividindo. Integral de x cosseno de x dx é igual a x sobre 2, que multiplica cosseno de x mais seno de x. E no final você bota a constante c. Perfeito. Terminamos essa integral. Viu como essa é diferente? Essa precisava que a gente tivesse a expressão da integração para poder utilizá-la. Não, nos outros exemplos não precisava, né, dessa integração aqui. Só é mais coisa para você escrever. Né? Então, isso aí acaba cansando um pouco. Em raros casos, como este, você teria que utilizar a fórmula inteira da substituição por parte. Tá bom? E coloco aqui como uma observação final, quem tem muitas dúvidas sobre o que é derivada de cosseno, derivada de seno, integral de cosseno, integral de seno, ainda continuam se enrolando um pouquinho nisso, vou fazer o seguinte. A integral de cosseno de x é igual a seno de x. Tá? A integral
de seno de x menos cosseno de x. A integral de menos cosseno de x, ó, se a integral de cosseno é seno, então de menos cosseno só vai repetir o sinal, ó, menos seno de x. A integral de menos seno de x, eu sei que a integral de seno é menos cosseno. Então, aqui, ó, repete sinal, menos com menos, mais cosseno de x mais c. Para a integração, são esses 4 possíveis casos, tá bom? De integração de seno e cosseno. Estou só fazendo do seno e cosseno, que é o que mais enrola o pessoal, tá? Derivada. Vou fazer a derivada do seno. A derivada do seno de x vai ser cosseno de x. Tá? Então, ó, derivei seno, deu cosseno. Ó, derivei seno, deu cosseno. Retornei para lá. Pega o cosseno de x. Derivada de cosseno de x vai dar menos seno de x. Então, ó, pega o cosseno. Deriva o cosseno de x, menos seno de x. Ó, lá, voltei. Pega o menos seno de x. Deriva. Derivada de seno é cosseno. O menos na frente. Menos cosseno de x. Então, pega o menos cosseno de x. Deriva. Vai dar... Peraí. Derivada, isso, a derivada de menos de x, eu enrolei aqui. Derivada de menos seno de x, deriva menos cosseno de x. É esse aqui, é esse caso aqui. E por último, menos cosseno de x. Derivada desse cara, você já pode olhar até por aqui, ó, vai dar seno de x. Né? Porque a derivada de cosseno é menos seno, com menos na frente, positivo. Então, ó, todas as possíveis integrais, todas as possíveis derivadas. E aí, para resumir isso tudo, para eu não ter todas essas informações na minha cabeça, né, que ninguém é obrigado a decorar isso tudo, eu faço o seguinte, ó, monto uma cruz, tá vendo? Nessa cruz, deixa eu subir um pouquinho para vocês enxergarem. Eixo do x, eu vou relacionar a cosseno. Então, no lado positivo do x, cosseno de x. Tá? Vou botar assim, cosseno de x. No lado negativo, menos cosseno de x. Eixo do y, associo a seno. E em cima, que é positivo, boto seno de x. E embaixo, que é negativo, menos seno de x. Se eu faço sentido anti-horário, eu estou integrando. Se eu faço no sentido horário, eu estou derivando. Ó, a derivada de cosseno menos seno. Derivada de cosseno menos seno. Derivada de menos seno menos cosseno. Derivada de menos seno menos cosseno. Derivada de menos cosseno, seno. Derivada de menos cosseno, seno. Derivada de seno, cosseno. Derivada de seno, cosseno. Tá lá. Se eu faço caminho contrário, se eu faço no sentido anti-horário, integral de cosseno, seno. Integral de cosseno, seno. Integral de seno menos cosseno. Integral de menos cosseno, menos seno. Integral de menos seno, cosseno. Ok? Então, isso aí não tem mistério, vocês não vão errar mais, tá? Então, fiquem com essa dica como final da aula. Na próxima aula, a gente vai já para potências de seno e cosseno e diferentes de seno e cosseno. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo e até a próxima aula.